vem cá, qual foi a reação da sua família quando você falou assim, eu vou vender agora calcinha, sutiã e lingeries e baby doll? Vou deixar de Então, ser minha mãe- CLT, vou ser empreendedora. Como foi Minha isso, mãe essa até hoje questão? não tá muito resolvido isso na mente dela, não. Não. Fala assim, você é louca, doida. Entende? A minha mãe, ela agora parou um pouco. Mas a minha É mãe... porque ela cansou. Ela cansou. Falou, não. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Leonardo. Eu sou a Diana. E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre lingerie. Lingerie é um assunto que eu curto, eu gosto de lingerie. Gosta? Gosto pra caramba, sempre. Qual homem que não gosta de uma lingerie? Opa! Não é? Alguns gostam de usar, que eu não sou muito, né? Muito adepto. Tem pra tudo, tem pra A tudo. gente né? respeita também. Lingerie, pijama, roupa de dormir. Pijama, Dormir inclusive- bonitinho. A moda underwear. É, minha isso, filha que adora, chique, hein? sabia? Dormir Que linda. arrumada. É. Ela adora. Inclusive Tá sempre bem ganhamos. vestida pra dormir. Muito bem vestida. Inclusive ganhamos, né? Uns lindos pijamas. Isso aí, né? ó. Vou fazer um story depois pra mostrar. Verdade. Comercial. Vamos ser garotos de propaganda. É. Perfeito, amei. Mas deixa eu apresentar, né? Hoje nós vamos receber aqui a Cíntia Lins, que é CEO, CEO, da Cíntia Lins Lingerie. Tem uma loja online, está empreendendo dessa forma e ela vai contar tudo para vocês hoje. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Bem-vindo, Cíntia. Obrigada. É uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Honra é pra gente. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra. Nós Eu que agradecemos. agradeço. Um pouquinho nervosa. Mas a gente vai se soltando, Vai, né? Vai fluir. Vai fluir, com certeza. Esse nervosismo não aparece muito. Não, Tá bem, será? Fica tranquila. Mas antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho do nosso Patrocinador. patrocinador. Bom. Isso. É a FE Investimentos, né? Uma forma de investir o seu dinheiro. Eles vão pegar na sua mão, te ensinar o passo a passo de como você faz para investir de forma correta, de forma certa. A gente sabe que não é uma coisa tão fácil assim, saber onde a gente vai colocar nosso dinheiro, como vai fazer para o nosso dinheiro render cada vez mais. Então, eles vão te ensinar. A FE Investimento vai lá com você juntinho e te ensina passo a passo. Vale muito a pena fazer parte dessa mentoria. E a gente tem um cupom de desconto, não é isso? Isso, é a mentoria ágil da FE Investimentos. E aqui no Eu e Ela você tem R$400 de desconto. Então, usando uma fala do Felipe Santos, que se você pensa em viver mais de 5 anos, nós te aconselhamos a fazer a mentoria, do qual você vai se surpreender com o valor dessa mentoria. Eu até brinco com ele e falo, essa mentoria é muito barata. Pelo que entrega, ela poderia ser muito mais cara, mas ele não. Mas Ele esse acha que desconto é especial só para quem está ligadinho Só para aqui. quem tem o cupom, só Quanto aqui. antes começar, melhor. Seu dinheiro vai estar lá, vai estar rendendo, você vai estar economizando para, de repente, estar aí investindo num empreendimento, ou numa casa, ou num carro dos sonhos, ou numa viagem que você queira fazer. Então, vai lá, não deixe de ir lá. E hoje a gente tem uma ex-mentorada. Digamos que eu não solto a mão do Felipe, né? Você Não continua solta. de mão dada ali. né? Eu continuo. Eu passei pela mentoria e foi fantástico. Foi Que uma legal. virada de chave na minha vida. Na verdade, a mentoria, ela traz uma metanoia para sua cabeça. Ela traz uma modificação de tudo que você viveu, né? A nossa cultura, ela não traz esse não tem. incentivo a guardar dinheiro, a trazer um equilíbrio para uma saúde financeira para sua casa. Depois que eu conheci a mentoria e participei dela, foi aí que muita coisa mudou. Não somente dentro dos meus negócios, mas também na minha casa, nas minhas organizações, na casa da minha mãe, que eu me meto também, né? Dá um pitaco, né? Exato. Por que não fazer assim? Não fazer... Isso, querida. E foi assim, que mudou a nossa realidade. Porque, na verdade, assim, o que a mentoria ela fez comigo? Ela trouxe para minha realidade uma transformação naquilo que eu acreditava. E ela me empoderou. E é isso que é o diferencial da mentoria de investimento ágil. Uhum. Eu participei, eu já trabalhei em seguradoras, enfim, eu conheço um pouco do mercado financeiro, tenho uma noção. E bancário também, enfim, já trabalhei num grupo de um grande banco. E aí eu já conhecia mais ou menos muita coisa, como o negócio funcionava.
Só que eu nunca confiei 100%. Por quê? Porque eu não tinha aquela coragem de avançar. E tem um ponto interessante, né? Que a coragem, eu costumo dizer, isso é para minha vida, né? A coragem não é a ausência do medo. O medo ainda tem. Mas quando você tem segurança naquilo que você faz, isso te traz a coragem. E essa mentoria, ela justamente faz isso. Ela te empodera, ela traz o conhecimento e faz com que você consiga fazer os seus próprios investimentos. Porque é muito ruim quando você faz... você começa a ficar na mão de um terceiro. Como acontece, por exemplo, em bancos, muitos gerentes. Bota aqui seu dinheiro, investe em tal lugar. E, normalmente, quando tem essa digamos, esse apêndice, né? Uma outra pessoa fazendo por você, essa terceirização do processo, você acaba ali meio que ficando na mão do outro. Exatamente. E nem sempre esse produto é bom para você. Esse produto é bom para o banco. É bom para o cara que está te vendendo. Não é um produto bom para você, né? É uma grande maioria. Eu falo isso porque eu já estive do outro lado da cadeira. Então, o profissional que está ali, entendam bem, né? Não estou aqui detonando os gerentes de bancos, não se trata disso. Mas ele tem metas a bater. Sim. Ele, assim como qualquer negócio, ele está ali para trabalhar e ele tem coisa para fazer ali. Enfim. Então, nem sempre aquilo que ele te propõe é o que vai adequar à sua realidade. E o que a mentoria faz é isso. É te dar um olhar mais sensível para você mesmo. Para que você identifique... Não, isso aqui para mim faz sentido. Esse processo aqui numa renda fixa faz sentido. Eu investir num fundo mais agressivo faz sentido para mim. Então, ela te empodera. Ela te traz um conhecimento maior para que você mesma consiga Você tocou num avançar. ponto-chave aí, que eu acho que você falou que você começou a se sentir mais segura, né? Sim. E a segurança, ela só vem depois que você tem conhecimento. Exatamente. Então, através desse conhecimento, você se tornou segura para fazer os seus investimentos. Exatamente. Então, é esse o ponto, né, que a gente tem que aí alcançar para poder fazer os nossos investimentos de forma correta e segura. Exatamente. É isso? Foi por isso que eu estou deduzindo que ela teve a ideia fantástica de criar a Cynthia Lins Lingeries. Foi por isso? Ou não? Você já tinha e... Conta um pouco como foi. Como ela surgiu, né? A Cynthia Lins, ela foi um presente de Deus, assim, para mim. Né? Ela veio na época da minha vida bem... um tanto quanto delicada, onde eu achei que eu jamais poderia passar, apesar de já ter ouvido falar, enfim, de ter pessoas próximas que tinham passado, enfim. E ali eu sempre tive um controle muito grande das minhas emoções, pode não parecer, eu sou uma pessoa controlada. Sempre fui uma pessoa muito animada, muito para cima, enfim. E um dado momento da minha vida, eu me vi num turbilhão de emoções, de descontrole daquilo que... das minhas próprias questões, enfim. E parei numa emergência, né? E tempos depois fui diagnosticada com síndrome de burnout, né? E depressão e crise de ansiedade. Você estava ligada a uma empresa nessa época? Sim, nessa época eu trabalhava numa grande seguradora. Fui muito feliz ali, por sinal, ganhei muito dinheiro. Mas o dinheiro, ele veio, foi muito bom, mas num dado momento eu não A saúde consegui. grita mais alto. Exato, a saúde mental, ela explodiu. E foi o que eu achei que nunca fosse acontecer comigo, né? Por conta de toda a minha forma de ser. Eu sempre fui uma pessoa muito leve, muito descontraída, né? Sempre busquei ter um controle muito grande de tudo. E eu acho que é ali que estava a grande questão. Eu acho que muitas das vezes eu meio que mascarava muita coisa dentro de mim para tentar passar esse empoderamento de mulher controlada, de mulher animadora, muito para cima, quando, na verdade, tinha muita coisa ali que estava, eu acho que, fora do eixo, né? E aí, nesse momento de crise, onde eu me vi afastada do trabalho, precisei me afastar, entrar com medicação psiquiátrica, fazer um acompanhamento psicológico. Eu tive profissionais excelentes que me acompanharam. Foi incrível isso para mim também. Foi não só os profissionais, mas amigos e, enfim, pessoas do meu núcleo de fé, enfim, me ajudou muito ali, né? Então, ali, num dado momento que as coisas começaram a surgir, né? Que eu já estava um pouquinho mais tranquila, a poeira estava baixando, eu estava no processo ali de
de recuperação de muita coisa, foi quando eu parei para pensar, falei, poxa, preciso produzir, porque eu sempre produzi. Eu sempre fui uma pessoa de trabalhar, trabalho desde os meus 18 anos. Eu fui criada para ser uma mulher empoderada, que corre atrás, que avança e que não tem medo de nada. E tanto que eu fiz várias modificações na minha vida profissional. Enfim, trabalhei um tempo num grande banco, num grupo, né, de um banco. E depois, por conta de... Não estava vendo o dinheiro que ali eu precisava, eu virei uma chave e falei, cara, vou voltar para o mercado privado. Nessa época eu era concursada. E eu não tinha esse medo, porque essa questão da segurança, que eles costumam, né, dizer, que é fugiu a palavra, da estabilidade, né? Você era concursada? Eu era concursada. No banco. No banco, exatamente. E aí, entre aspas, você tem realmente ali uma certa estabilidade. Mas aquilo ali não... Eu estava muito feliz com a minha atividade ali. Ali eu acho que eu me achei num determinado momento e me trouxe uma bagagem fantástica como profissional. Só que não vinha o dinheiro. E a gente não vive só também de grandes realizações, né? Eu tenho 2 filhos, eu sou casada. Então, eu precisava ali ainda conquistar algumas coisas. Foi quando eu despertei e falei, cara, eu vou avançar, vou tentar o mercado privado. E aí, caí na seguradora, que foi uma fase também muito bacana para mim. Foi uma fase de muito crescimento e aprendizado também. Mas ali eu perdi a mão. Ali eu acho que eu deixei muita coisa que eu já precisava cuidar, né? Porque eu costumo dizer, já me perguntaram uma vez assim, foi a determinada empresa que te bugou? Foi a determinada empresa que causou esse dano a você? Não foi. A minha vida não se resumia àquela empresa. E os meus problemas não se resumiam só ali, né? Eu trabalhava muito ali, sim. Eram 10 horas de trabalho, ainda chegava em casa com o computador para tratar uma série de coisas, sim. Mas não era só isso. Eu era casada, eu sou casada, graças a Deus, tinha 2 filhos, eu tinha os meus sonhos, os meus ideais, mas o que faltava ali, eu acho que talvez uma gestão. E identificar algumas questões pessoais que precisavam ser cuidadas. E aí surgiu a Cintia Lins. Porque quando eu fui parada pelas minhas próprias emoções, quando o Papai do Céu permitiu passar por essa crise, eu consegui parar tudo e refletir sobre como eu estava andando, o que eu estava fazendo com a minha vida, com a Cíntia pessoa. Né? E ali muita coisa começou a vir para fora, muita coisa começou a vir à tona. Então, aquele controle que eu achava que eu tinha, eu sempre gostei de lidar com pessoas, de conversar, amo pessoas, eu tenho isso como propósito para mim, gosto muito de trocar ideia, de ouvir pessoas, mas eu estava num nível que falar com pessoas era irritante. Eu não suportava mais olhar para minha grade de corretores na época, que eram pessoas muito bacanas, mas aquilo já trazia uma ira, eu estava irritada, justamente por falta de cuidar de algumas coisas que estavam dentro de mim na época, né? E aí, quando deu essa crise, eu comecei a refletir uma série de coisas e aí começaram as coisas a serem arrumadas dentro de mim, né? A fé me ajudou muito. Eu creio muito em Deus e isso me ajudou muito a me enxergar novamente, a me perceber como pessoa, como gente. E como você superou e se reinventou nessa fase, nessa transição? Aí entrou o medicamento, né, querida? No caso, teve que entrar medicamento, teve que entrar terapia. Tudo que... Engraçado, né? Quando eram com pessoas próximas, eu sempre achei muito, muito tranquilo, assim. Não, você tem que se cuidar, você tem que fazer, você tem que seguir. Mas eu tive uma dificuldade muito grande de aceitar esse processo, inicialmente. De ter que tomar medicamento. Eu achava que eu não precisava, né? E aí, um desses profissionais que cuidou de mim, ele foi muito cirúrgico, que ele me deu um sacode, assim, né? Trouxe uma realidade. Falou assim, vem cá, se seu problema fosse no coração, você ia se negar a tomar o remédio? Aí eu parei assim, falei, não ia, né? Ele falou,
por que você está se negando a tomar o remédio porque seu problema está no cérebro? O cérebro é um órgão, ele está doente, ele precisa de cuidado. Se você não tomar esse remédio, se você não fazer o que eu estou falando para você fazer, porque eu tive uma certa resistência no período, ele disse assim, você não vai recuperar o quanto antes. Nessa fase que ele me acordou, que aí eu resolvi fazer o que tinha que ser feito, aí muita coisa me ajudou a esclarecer, né? E buscar a Deus também foi fantástico nesse período. E aí, num dado momento, né? Foi quando eu percebi a importância do cuidado íntimo. Foi quando eu parei assim, eu falei, caramba, por que que eu sempre cuidei de uma série de coisas, da minha imagem, da minha imagem como profissional, sempre quis ser, me destacar, não ser a melhor, mas conseguir trazer um impacto na vida das pessoas por meio da minha profissão, seja ela qual fosse. Eu trabalhei em RH, trabalhei na área do mercado segurador, fiz uma MBA, né, de planejamento e gestão comercial, então isso me trouxe uma bagagem também para lidar com corretores e também com pessoas dentro do RH, né? E aí eu falei, caramba, eu sempre fiz questão de impactar pessoas, mas nunca me percebi como pessoa e nunca quis me impactar. O que falta para o meu cuidado íntimo? E aí, nessas crises todas que eu tive, uma delas foi uma questão de saúde, que eu tive muita dificuldade para encontrar peças íntimas de algodão na época. Uhum. E aí, por conta disso, veio um estalo. Eu falei, pô, acho que eu vou É muito vender. difícil mesmo. Não é? Encontrar. Eu tive uma crise de candidíase e meu corpo, na verdade, já estava gritando há quase um ano antes, né? Porque ninguém buga do nada, Uhum. né? Eu costumo... Hoje, por ter vivido isso, eu percebo que meu corpo lá atrás, há um ano e meio atrás, já vinha dando alguns sinais de que as coisas não estavam bem. Porque baixa imunidade, aí a candidíase vem. Exatamente. E aí, nessa guerra toda de ginecologista mandando vai catar uma calcinha decente, vai usar saia, enfim... Nesse período, eu falei, cara, eu acho que eu vou vender calcinha. Pensei. Aí eu falei, cara, mas, pô, estudei, eu trabalhei em tal lugar, eu vou virar sacoleira. Pensei pra mim, né? Aí eu falei, cara, mas é o que eu quero fazer, vou fazer. Aí comecei a fazer pesquisa e surgiu a Cíntia Lins. Comecei a fazer algumas pesquisas na internet. Comecei pela internet, porque nessa época eu ainda estava com a mente bem confusa. E eu não queria olhar para pessoas, não queria sair de casa. Uhum. Tava eu e eu mesma e meu computador, muito mal, trocava ideia com meu marido e meus filhos. Então, nesse período, foi quando eu comecei a pesquisar e... Esbarrei aqui sem querer. Não tem problema não. Comecei a pesquisar muita coisa, enfim. E aí comecei a buscar produtos de qualidade, porque, na verdade, a peça íntima vende em qualquer lugar, né? Você tem peça íntima nas grandes magazines, enfim, né? Lojas de departamento. Você tem na internet aí diversos aplicativos hoje que vendem com muita facilidade isso. Só que eu estava em busca de uma qualidade, do conforto, de uma segurança que eu, anteriormente à crise, quando eu estava na atividade, o que eu menos tinha com peça íntima era isso. Uhum. Eu tinha sutiãs que me marcavam muito, calcinha que vivia entrando nas nossas partes e que como incomodava. Eu dava muito treinamento à época, era horrível, pô, eu ter que ficar... Pô, não fazia muito sentido eu ficar mexendo ali no meu corpo e bem na minha poupança, né? Não rola. E qual é o propósito, assim, da sua marca, então? E qual é o seu maior diferencial? Porque, realmente, né? A gente acaba tendo nas grandes magazines, né? Você acaba vendo. E, realmente, eu também acho super difícil achar uma calcinha de algodão. É Sim. difícil, porque quando você começa a procurar, é complicado. Mas o que você acha que você trouxe de diferencial na sua loja? A qualidade, a segurança e o conforto. E, Cíntia, mas as outras lojas também falam isso, né? Todo mundo diz isso da lingerie. Mas não somente é no discurso isso. Nosso material realmente é muito bom. E aí eu fui muito a fundo nisso. Eu fiz questão de ir atrás de profissionais, na verdade, profissionais não, desculpa, de fornecedores que atendessem os pilares que eu queria atingir, que eu queria construir a Cíntia Lins. Né? E foi dentro desses 3 pilares do cuidado, né? Da qualidade, do conforto, para que eu conseguisse ali proporcionar para a mulher de verdade essa qualidade,
que teu sutiã não ia durar só 2 meses. Que o sutiã que você ia ficar o dia inteiro, você não ia chegar em casa com a marca horrorosa aqui na lateral, vermelha, coçando, porque aquele tecido te trouxe uma alergia. Então, eu comecei a ir a fundo disso e esse é o nosso diferencial. O que a Cintia Lins hoje ela traz, especialmente, o meu público maior são mulheres entre 35 e 45 anos. Então, que buscam conforto e estarem bonitas. Exatamente. Porque tem uns sutiãs, né? Que, nossa Senhora. Ele é até bonitão, quando você vê na loja daquela valorizada, isso aqui, mas tu não consegue ficar 2 horas com sutiã. É verdade. E a mulher de verdade, gente, a mulher faz muita coisa, cara. A mulher não é só aquela foto linda, maravilhosa de lingerie que aparece nas revistas ou em algumas propagandas que vendem, que trabalham com isso. A gente faz muita coisa. A mulher vai à academia, a mulher cuida de filho, a mulher cuida da casa. A mulher, ela trabalha fora. E ter algo lá dentro que poucas pessoas veem, mas que incomodam muito, é que não faz sentido. E aí eu fiz um link para essa minha realidade. Porque durante muito tempo eu tinha coisas dentro de mim que incomodavam muito, que pouquíssimas pessoas sabiam, quando não somente eu sabia. E essa conta uma hora chega. Foi quando eu pirei. E aí, não somente a Cintia Lins, Lingeries, hoje ela trabalha só com a venda pela venda. O nosso propósito é despertar na mulher a importância dela cuidar dela no interior dela. Né? Eu tô aqui, tô muito bem vestida, obrigada. Ninguém me elogiou, mas não, está lindíssima. Obrigada. Está belíssima. Mas eu tô com uma peça íntima aqui que eu posso ficar aqui sentada 3 dias. Vou cochilar, mas aqui eu não vou me sentir marcar. Exato, eu tô confortável aqui. Então, o que a proposta da Cintia Lins é a mulher se vestir bem por baixo daquilo que todo mundo vê, entendeu? E ela não ser marcada por questões que quase ninguém vê. Eu gostei dessa alusão. É isso. É uma alusão de dentro para fora. É isso aí. Porque esse processo é o processo que eu venho passando. Ele ainda não acabou comigo. Eu saí da crise, eu saí do desespero, daquele turbilhão de situações que eu vivi. Mas é uma manutenção. É o caso da lingerie. Não dá para você comprar um único sutiã, 2. Sutiã, eu falo muito do sutiã porque calcinha a gente troca todo dia, graças a Deus. Eu espero, né? A grande maioria que faça isso. Mas o sutiã você usa hoje e aí, de repente, amanhã você vai acabar usando também. Você não tem aquela questão de estar lavando sempre. Então, só que assim, ele tem que trocar. Ele precisa de uma manutenção. Você precisa saber como lavar. Porque senão ele vai durar muito pouco tempo. E assim é a gente. Como que lava sutiã? Então, não dá para lançar. Porque assim, a mulher real, ela mete tudo na máquina, né? E daqui a pouco o sutiã fica tudo desbagaçado, minha gente, né? Então, o ideal mesmo é lavar o sutiã à mão. Aqui, ó. À mão? Isso, igual na época da minha avó. Para poder durar. Porque ele vai ter uma durabilidade maior, né? Mas os sutiãs da Cintia Lins, por exemplo, você pode pôr a máquina. Eu sugiro, até porque também, assim, vamos combinar. Na correria do dia a dia, qual é a mulher que tem tempo também de ficar todo dia lavando sutiãzinho na mão? Não dá. Não dá. É um tempo que se perde ali, ou, aliás, talvez que se emprega ali, que poderia estar sendo empregado em uma outra realidade. Então, o que eu costumo sugerir para as nossas clientes? Coloca dentro daquele saquinho que vende em aplicativo aí de compra pela internet, né? Aqueles saquinhos de lavagem, de lingerie. Fecha o sutiãzinho, bota ali dentro, bota dentro da máquina. Vai proteger mais o seu sutiã e vai lavar. Né? Porque também sutiã lava. Ainda tem isso, né, gente? Sutiã lava. Tem o pessoal que usa, vai usando. Tem. Eu tenho mais cliente meio louca. E aí, jogar fora e comprar outro? Eita, pra mim seria ótimo, né? Porque vai usar descartável, mas assim, é o que eu costumo dizer. Sutiã lava é ótimo. Sutiã lava. Bom, né? Pode botar na máquina, bota no saquinho. Isso, que vai lavar direitinho. Mas tem que lavar, tem que cuidar. Assim é a gente por dentro. Verdade. Tem áreas na nossa vida que elas precisam ser cuidadas. Tem coisas assim, aqui, né? A gente se conheceu pessoalmente hoje.
E vocês estão vendo aqui uma pessoa belíssima, muito legal, muito pra frente, vibra. As pessoas que me conhecem, têm uma caminhada comigo, sabem quanto eu vibro muito, eu sou muito animada. Só que tem coisas que ninguém vê que tá aqui dentro. E durante muito tempo, eu mascarei essas situações. Entendeu? Então, o nosso propósito quanto loja não é só sair vendendo calcinha e sutiã, mas é despertar na mulher Cuidado com o eu, né? Exato. O cuidado com o eu. O seu cuidado íntimo. E o íntimo não é só o íntimo daqui que está fora. É o íntimo aqui. Olhar para si. Ver o que está precisando fazer manutenção. Então, por isso que quando eu disse que não foi uma empresa que me enlouqueceu, não foi a pressão de metas. É claro, contribuiu, com certeza. Mas eu não tinha só isso, eu não vivia só aquilo. Eu sou muito mais que um CNPJ, né? Então, só que o meu cuidado interno que não estava na manutenção certa. Entendeu? Você não fez, esqueceu. Ô, Cíntia, o assunto da lingerie tá muito bom, por isso que eu tô falando bastante sobre. Uhum. Mas deixa eu... É porque eu tenho muito conhecimento sobre, né? Então eu não vou me meter. Deixa eu voltar. Só aprecia. Deixa eu voltar num ponto aqui, que você falou da sua crise de ansiedade e tal, e você colocou de uma maneira que eu acredito também, que não é a empresa que faz isso com a gente, é meio que a gente se permite com que a empresa faça. Mais ou menos. Esse é um ponto que eu acredito. E você como profissional, você era daquele tipo de profissional, exemplo, tá? Tem 30 e-mails que chegou agora às 5h30 da tarde, seu horário até às 18, vamos supor, tá? Que a gente em grandes empresas, a gente não tem horário. Exato. A gente tem horário para entrar e olhe lá. Isso. Mas para sair a gente não tem. A gente trabalha de casa, e-mail e tal. É isso. E você deixa esses e-mails para responder no dia seguinte ou você vai respondendo eles até 1, 2 horas da manhã? Você vai até Eu tinha esse problema. Você é do tipo de profissional, né? Naquele modelo antigo. Isso. Que se você tem um relatório para enviar até 1 da tarde, você vai enviar até 1 da tarde fazendo de tudo, uma correria louca para poder enviar dentro do prazo, ou você envia depois do horário? Então, eu ia me rasgar toda para poder cumprir aquele prazo. Isso aí. Mesmo que aquele prazo, mesmo que você não entrega ele completo, mas você vai entregar dentro do prazo. Ou que o pedido tivesse sido feito meio-dia. Aí tu sabe que não vai dar tempo, mas tu fala, tá, vou entregar. Eu era assim. Então, eu tô te fazendo essas perguntas por quê? Porque eu era igualzinho a você. E aí, eu tive um exemplo, eu estava numa reunião com outro amigo gestor na época, na mesma função que eu fazia, e a gente estava numa reunião de renovação de patrocínio. A gente trabalhava numa área médica e a gente tinha alguns médicos que a gente patrocinava na época, né? Para eventos, congressos, essas coisas. E estava numa renovação e na época era uma planilha de Excel que a gente recebia. Todo mundo, o gerente de marketing mandava para a gente. E ele ia lá no telão, botava, médico tal, opa, esse é o meu. Não, tá, ele deu resultado, apareceu tantas receitas, assim, vamos renovar, vamos, pô, queria fazer isso com ele e tal. E o meu colega do lado, ele alterava. O médico não deu resultado, ele ia lá na planilha dele, botava, alterava. Opa. Ele vai viver muito mais do que eu. Ele... Eu aqui! Mas aí você vai entender as crises que você teve, que você contando a sua história, eu tô me vendo nela, eu passei por isso. E ele vai viver muito mais do que a gente, porque não é que ele, vou usar um termo chulo, cagava e andava, mas ele meio que, cara... Dançava conforme a música. O que é para fazer? É isso aí, tá, vou fazer. E faz de qualquer jeito, mas vai fazer. Sim. E vai ser bem visto. Exatamente. Você nem sempre vai ser bem visto por enviar algo antes, você nem sempre vai ser bem visto por ter o melhor resultado da sua equipe, por estar no ranking lá em primeiro com a sua equipe. Você vai ser bem visto se você, hoje, nas grandes empresas, eu falo isso com muita propriedade, que eu trabalhei 18 anos em grandes empresas. Uau. Você vai ser muito bem visto se você lidar muito bem com o seu gestor. Dependendo do gestor, se você bajular bastante ele... Puxar o saco. Puxar o saco. Por aí. E aí tem aquele ditado, para alguns, que é o de Valentim, é melhor puxar saco do que puxar carroça. Eu prefiro ter dignidade e caráter do que ter que ficar puxando saco. Sim. Então, é a minha conduta. E pessoas assim, elas sofrem. Que aí eu tô vendo você falar agora. E as pessoas assim, elas sofrem por quê? Porque elas querem dar o melhor, elas querem fazer tudo. E com isso a gente peca em casa,
A gente não tem tempo para ir ver teus filhos num Sim. colégio, numa apresentação. Você não tem tempo para parar para jantar com teu marido, com a Sim. sua esposa. Você, às vezes, final de semana, você não tem lazer. Às vezes, ela vai num aniversário com as crianças, eu não posso ir porque eu tenho que entregar um relatório na segunda e que eu nem comecei a fazer. Às vezes, o final de semana, ele é curto de lazer. Às vezes, nem tem, porque você está tão compromissado a fazer o trabalho. E isso traz todo tipo de doença. Eu trabalhei durante anos com medicamento. E ela sabe disso. Eu me seguro o máximo para tomar medicamento. Eu só tomo qualquer tipo de medicamento, nada contra a indústria farmacêutica, até porque é bem benéfica, mas eu me seguro ao máximo porque ele é benéfico, mas até certo ponto. Sim. Ansiedade e depressão, eu aprendi isso com o tempo. Os medicamentos ajudam? Sim, ajudam bastante, mas não é ele que vai te curar. Exatamente. Não é ele que vai te curar. Exatamente. E as pessoas hoje, elas ficam tomando antidepressivo, ansiolítico, Como se tudo. fosse bala, né? Como se fosse bala, e dependendo do tempo de uso que ela está fazendo, a utilização dessas drogas, elas já não fazem o mesmo efeito, mas elas continuam sendo medicadas com esse medicamento. Você quer tratar ansiedade? Atividade física. O medicamento ele vai te auxiliar até certo ponto, mas a atividade física ela vai te trazer, ela vai melhorar a tua ansiedade. Exatamente. O lado espiritual é fundamental para isso. Sim. Então, eu estava vendo você e, assim, e mexeu um pouco comigo, porque eu tive uma crise de ansiedade, de falta de ar em casa, e que, cara, eu falei assim, pô, isso é meu trabalho. Eu estou fazendo algo. E quando você falou assim, cara, eu amo gente, amo as pessoas, e eu trabalhava com tanta dedicação e chegou a um certo ponto que eu já não tinha mais, eu já não queria mais ouvir, já não queria mais falar. Eu não cheguei nesse ponto, mas eu estava me vendo doente, eu estava me vendo deprimido, eu estava me vendo triste, eu estava me vendo sem vontade de fazer as coisas. Sim. E isso para mim foi um despertar que eu falei assim, cara, até onde o dinheiro é benéfico? A juventude de hoje, você pega, eu já contratei algumas pessoas, você contrata as pessoas hoje, o cara entra como, vou falar, nem sei se existe mais, office boy. Nem sei se existe, ou se é outro termo. Deve Mas ser ele outro entra como office boy hoje, daqui a um ano ele quer ser o presidente da empresa. Eles não têm a paciência, Não tem. resiliência para poder chegar lá em grandes empresas. E as pessoas mais jovens, elas entram hoje, estou falando do meu segmento, elas entram hoje, daqui a 6 meses elas querem ser promovidas. Daqui a um ano ela quer ser promovida. Mas ela faz o que o cara que já está lá 10 anos fazendo? Nem sempre. Então, assim, o meio de grandes empresas é muito bom, é muito saudável, você consegue ganhar bastante dinheiro. Você que consegue ter esse equilíbrio, né, da tua vida pessoal, familiar, espiritual, que é válido essa dia, com o profissional, quando você chega a esse ponto de equilíbrio, é muito bom, mas é muito difícil. E nem sempre o dinheiro é a melhor coisa do mundo. O dinheiro te ajuda? Ajuda. Você ganhou muito dinheiro, você falou sobre isso. Provavelmente, eu não sei se você hoje ganha mais dinheiro ou menos do que você ganhava. E não quero nem fazer essa... Mas hoje eu ganho menos. Não quero nem fazer essa pergunta. Então, mas esse é o ponto. Ganha menos, mas não gasta tanto com remédio. Exatamente. A tua felicidade não tem preço. É um o teu equilíbrio, prazer né? não tem preço. Né? Exatamente. Nós resolvemos empreender e a gente começou a empreender. E assim, se eu te falar que hoje eu ganho muito mais do que... Não, é mentira. Mas eu sou muito mais feliz fazendo o que eu faço hoje. Eu sou muito mais feliz tendo prazer. E eu trabalho muito mais hoje. Se eu for analisar tudo que eu faço, eu trabalho muito mais hoje. É isso. Eu tenho um quadro branco em casa, e aí você vai entender perfeitamente. Eu comecei a colocar e escrever tudo que eu faço, né? De todos os pontos. Eu nem sabia que eu fazia aquilo tudo. E ainda tem coisa lá que eu esqueci. Então, assim, são valores que a gente, como ser humano, e isso é meio enraizado também dos colegas, do ambiente que você vive. Porque tem pessoas que vivem num ambiente e te levam a fazer umas loucuras da sua vida e que te faz mal, mas não sabe que é o que você falou, o teu lado interior, aquela parte de dentro. Cara, quem é a Cíntia? Exatamente. A Cíntia é essa empoderada que está aqui fora? Ou não, essa pessoa que está aqui dentro está frágil? E aí, eu fiz todo esse brangolê todo aí para te fazer uma pergunta do tipo, como é que você faz para tentar achar esse equilíbrio hoje? No pós-situação que você já viveu e no momento atual de vida que você está. Você já falou que você está se tratando ainda. Sim. Mas qual que é o ponto que para você que é crucial nesse equilíbrio hoje? Então, a questão do tratamento, né? É que, na verdade, eu percebo que ele nunca vai acabar.
a gente precisa sempre estar vigilante com nós mesmos, né? Com o nosso eu interior. Então, só um outro ponto, com relação a essa questão da medicação, é exatamente isso também que eu acredito, porque eu também já tive contato com indústria cosmética, farmacêutica, já trabalhei numa empresa farmacêutica também, na área de compras, enfim. Então, eu tenho uma certa resistência. A minha resistência com medicamento, enfim, era porque era química. E eu não queria não gosto de botar química para dentro. Essa é a questão. Eu vou ficar viciada, não era muito essa questão, mas eu não gosto, enfim. Mas foi necessário e fazer o tratamento devido. Só que o psiquiatra, por exemplo, que me atendeu, que foi um cara assim, meu Deus, ele foi maravilhoso, ele foi cirúrgico, ele falou, olha, ele é um cara que tem um propósito de vida que eu achei muito interessante, porque ele falou assim para mim, olha, Cíntia, eu não trabalho só com remédio, eu não vou aqui só te passar um remédio. A consulta dele, as consultas que eu ia, durava 1 hora, o cara era quase um psicólogo junto. Ele dizia, olha, isso aqui eu vou passar para você, mas se você não somar isso a uma atividade física e não somar isso a um profissional de psicologia, não vai adiantar absolutamente nada. Porque não é o medicamento que vai resolver. Exatamente. Ele Legal, falou, você né? precisa... Ele foi maravilhoso, eu sou fã dele. Ele até falou, olha, você precisa desse combo, porque senão você não vai ser curada. Então, não tenha medo de tomar um medicamento. Tenha medo de não fazer os outros 3 pontos. E o que você aderiu para sua vida, assim? E aí, nesse período, fui... A atividade física que a gente ainda não é muito adepta, né? Mas A gente tenta, né? Eu tô nesse processo, né? Mas, além disso, eu passei a olhar mais para minha casa, né? E nesse período, assim, da transição, eu parei com tudo. E aí veio a Cíntia Lins. Só que hoje, o que eu resolvi fazer foi a mudança de prioridade. E hoje a minha casa é minha prioridade. A minha família é minha prioridade. Você acha que isso foi o que você aprendeu? Também. Mais importante, sim? Também. Porque nesse período, um pouco antes, as coisas estavam muito fora do lugar. Nesse período de 2022, por exemplo, 2022, 2023, meu filho mais velho estava enlouquecido, cara. O menino estava... Porque ele não tinha mãe presente. Então, era a minha rede de apoio que dava conta. Quem era a minha rede de apoio? Minha mãe e minha sogra. Né? Minha mãe ficava um pouco mais, minha sogra trabalhava fora. E ficava tudo muito nas costas da minha mãe. Meu marido trabalhando fora também. E eu também. Quem olhava essas crianças? Minha mãe não tinha essa responsabilidade. Né? Então, ele quase não via a gente quase não saía, a gente quase não tinha tempo de qualidade. E aí eu comecei a ver que o negócio estava meio fora. E aí, aquela cobrança, eu acho que isso tem muito na mulher, né? Porque eu queria dar conta de tudo. Exato. Eu queria dar conta da casa, eu queria dar conta do trabalho. Eu queria ser mega bem-sucedida lá onde eu trabalhei. Eu queria me destacar e em alguns pontos eu realmente consegui... Você ainda queria ser mãe no meio disso tudo. Eu queria ser mãe. E ainda tem a esposa. Coisas fáceis, também, esposa. Simples, e nesse meio tempo eu ainda enfiei uma outra faculdade que eu precisei trancar. Quer dizer, eu queria tudo, entendeu? E no final das contas eu não fazia nada. E aí o que me ajudou nesse processo a recomeçar foi ajustar as minhas prioridades. A entender que eu precisava de uma manutenção constante. Isso aqui é uma máquina, né? Nós somos uma máquina perfeita, por sinal, e ela depende de manutenção, ela precisa de manutenção, seja ela no corpo, na alma, no espírito. Ela precisa, isso tem que acontecer. A gente não pode... todos os equipamentos aqui dentro... Né? E é bom quando você consegue unir os 3, né? Nessa manutenção. Exato. Fazer os 3. Exatamente. Então, quando eu trouxe esse equilíbrio de manutenção nos 3 pontos, eu trouxe as prioridades, eu botei no papel, literalmente. Eu falei, cara, eu preciso ver o que eu quero da minha vida. Aonde eu quero chegar com isso tudo. Isso me identifico bastante, porque eu também... Há pouco tempo também era assim, eu queria trabalhar, ter meu dinheiro, mas eu queria, ao mesmo tempo, ter as minhas filhas, dar conta das minhas filhas, da minha casa, do meu marido, e eu vi que não estava sendo possível fazer. Porque, no fim das contas, a gente chega à conclusão que a gente faz tudo meia boca. Exato. Não é? Exato. E aí que se você não priorizar... Claro, a gente vai equilibrando os pratinhos do que... Mas uma coisa tem que ser priorizada. Tem que prato priorizar, vai cair, senão você cara. não vai conseguir. Um prato tem que cair.
É muito Porque não legal, que eu acho que existe a muitas mulher- mulheres passam É por isso, né? E não existe a mulher, a Mulher Maravilha, cara. E por Aquilo que ali. se cobra tanto disso, né? Então, é porque. Então, eu cheguei num ponto seguinte. Eu agora já... pensem o que quiser, eu vou fazer o tô que eu nessa quero. vibe, exato. Mas sabe por quê? Eu acho que a mulher, ela foi muito para esse viés por conta. Eu acho que é uma questão histórica, né? A mulher tem uma história muito interessante na trajetória da humanidade. A gente. Nós éramos subjugadas, a gente não era nada, né? Biblicamente falando, a gente não tinha uma posição e tal, papapá, ok. Do nada não, né? Não foi do Neida, né? Assim, aí, ao longo da E história... outros movimentos, Exato, né? os movimentos foram vindo e aí resolveram transformar a gente numa junção da figura masculina, feminina e pum, vira você aí. Agora tu é a mulher empoderada que tu faz tudo. E aí as Queimaram o cagadas... sutiã. Exato. Em vez de lavar direitinho, né? Tá vendo? Tá Queimaram o sutiã. vendo? Olha aí, gente. É isso. Porque, Triste. porque aí a gente se... Aí eu sou dos anos 80, né? Então, do empoderamento feminino mesmo, do crescimento do movimento. A minha mãe, tadinha, assim, ela foi mãe solteira, então... O que foi bom até certo ponto, Exato. né? Mas aí depois acho Sim. que a mulherada perdeu a mão. Isso, E perdeu a mão. aí é o que você falou, é uma junção de homem com mulher que Exato. as mulheres estão bugando porque é muita atribuição. Não dá, cara. Tem coisa que é ele que vai fazer, tem coisa que é você que vai fazer, ele vai fazer super bem. Cada um na sua esfera. Mas tem coisa que ele não vai fazer bem e tá tudo bem. Sabe por que ele não vai fazer bem? Porque ele é homem. E tem coisa que a gente não vai fazer bem porque a gente é mulher, cara. Ah, não, isso aí é... Sim, a gente pode estar onde a gente quiser. Eu também entendo que eu posso estar onde eu quiser, posso fazer o que eu quiser. Só que não dá para eu querer fazer tudo. Entendeu? Engraçado que isso é um insight bacana, né? Porque quando você tem esse insight, não sei você, né? Mas quando eu tive esse insight, eu me livrei de muitas coisas. Sim. Idem. Fico, não, vou fazer isso, porque tem que ser isso, nesse momento é isso. E são momentos, né? Sim. Porque se eu não parasse um pouco nesse momento, a minha outra filha mais nova ia crescer, ia passar como a outra passou e eu não aproveitei. Sim. E porque quando eu olho para trás, eu vejo as fotos que ela tem muito mais com a minha mãe que estava com ela. Sim. Do que... Porque babá não tira foto, então Sim. quem tirava era minha mãe. Exato. Do que eu. É isso. Com 4 meses, estava eu numa reunião, ela estava com 4 meses, eu estava numa reunião lá não sei aonde. Eu, gente, tipo assim, eu estava na reunião, mas não estava? Sim. Eu fiquei me perguntando o que eu estava fazendo ali. Exato. E ela com 4 meses em casa. Eu fico isso assim, gente, é muita loucura. Que loucura. Cada um tem o seu momento, Sim. cada um gosta de uma coisa. Quando eu voltei a trabalhar também foi muito bom, porque a gente está acostumada com aquele ambiente de trabalho também. Só que aí quando veio a segunda, eu vi quanta coisa eu deixei para trás na outra, né? Aí eu falei, não, agora eu quero viver esse momento, porque senão isso. vai passar e eu não vou viver de novo. E cada um se encontra no seu momento. Esse é o meu. Exatamente. Essa fase que eu vivi, eu pude perceber que não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo, não dá para ser tudo. É ilusão isso que vendem. Eu não tô aqui levantando bandeira alguma, tá, gente? Assim, não sou militante de absolutamente nada. Cuidado, hein? Levantar não, a bandeira, Diana dá cajadada, hein? Tô levantando Depende da nada, bandeira. não. Se levantar uma bandeira legalzinha, ela já... Não, Mas, assim, os pensamentos estão parecidos aqui. Então. O que eu entendo, cara, é que assim, tem que ter uma prioridade, ver o que você quer. Eu tô contando a minha experiência, né? Pra mim, e aí a gente meio que se conecta porque foram realidades próximas. Né? Mas, cara, o grande X foi isso, eu começar a enxergar o meu marido como meu parceiro. Meu marido foi fantástico nesse período, nesse processo, porque o Thiago, ele simplesmente, ele tinha uma mulher do nada, aquela mulher toda pra cima e toda forte, que sempre correu atrás com ele. Do nada estava dentro de casa, que foi realmente do nada, porque não aconteceu nenhum episódio específico que pudesse, justificar, né? Não, mas ela, sei lá, descontiu no trabalho, não, mandaram ela embora. Não, eu dei uma enlouquecida do nada, porque foi um acúmulo de situação. Foram várias situações ali que eu acumulei. E ele ali foi um grande parceiro, né? E aí até a minha visão para com ele mudou, entende?
pô, ele é meu parça, cara, é meu casca de bala. Ele é meu casca de bala. Legal. Me irrita. Tenho vontade de agarrar o gogó dele? Às vezes tenho. Mas aí meu Mas casquinha você passa. não conheço o Thiago, passa. não conheço. é maravilhoso. Mas provavelmente o Thiago pensa igual também, tá? Não, que isso, eu sou vamos, fantástica, é. excelente. Ô, Cíntia, como é que é para você a experiência, assim, você passou por grandes empresas, então você tem uma certa experiência que você já sai na frente de quem está empreendendo do zero sem ter nenhuma vivência como você Sim. teve. Pode ser. O que que isso te dá de vantagem hoje dentro do teu negócio? Porque você queima algumas etapas, né? Do tipo, financeiramente, você já sabe o que você pode investir, o que você não pode investir. Sim. Que tipo de material, de produto você pode comprar ou não? Será que é bom? Você já trabalhou em compras, você já trabalhou em empresa de mercado financeiro, trabalhou em banco, né? Então, você queima várias etapas, mas dá uma né? base, né? Porque também Você não começa empreender, cru. você começa também a aprender coisas que você nem imaginava que você teria que aprender, né? Vem Com as certeza. surpresas. Sim, Só que uma coisa interessante que ele colocou muito bem é que realmente a vivência... Eu costumo dizer o seguinte. Na verdade, o meu pai me ensinou isso. Meu pai era um cara maravilhoso. E ele simplesmente chegou e falou assim... Ele falou assim, Tia, todos os lugares que você passar, ele vai te trazer uma bagagem. Então, aproveite cada ambiente. Cada ambiente. Se dê bem com todo mundo. Meu pai sempre falou, se dê bem com todo mundo. Busque fazer grandes conexões, que vai dar certo. E realmente isso aí eu fiz mesmo. E trouxe várias bagagens. Isso que você falou foi crucial. Porque, por exemplo, no meu último emprego, eu aprendi ali muita coisa com relação a ter o conhecimento técnico da coisa. Porque como eu acabei correndo atrás para me tornar especialista, para poder falar e treinar dos produtos da empresa, eu falei, cara, isso faz todo sentido para minha loja. Eu preciso aprender de sutiã. Eu não vou só vender, toma aí uma peça íntima. Não, eu sei Senão você explicar para acaba você. sendo igual a todo mundo, Exatamente. né? Você não tem um diferencial. Exatamente. Né? Você colocou um negócio legal que você falou, o meu diferencial... mas esse diferencial todo mundo tem. Não, mas o meu é mesmo. Sim. Não é o diferencial da boca para fora. Exatamente. Eu fui estudar tecido. Eu fui buscar saber o que era uma poliamida, o que era um poliéster, qual a diferença de um sutiã de poliéster para o sutiã de poliamida, para o sutiã de algodão, uma calcinha de poliéster, uma calcinha de algodão, uma calcinha de poliamida. Qual dos três são os melhores tecidos? Nossos pijamas, por exemplo, são de viscolaicra. O que seria viscolaicra? O que ela proporciona qual a diferença da viscolaicra para um pijama de seda, por exemplo? Que ele, visivelmente, o de seda, ele brilha um pouco mais, é mais bonitinho. Então, eu como homem, eu não tenho nenhum conhecimento sobre. Eu não gosto do de seda. Então, ele é bonitinho, mas ele escorrega, né? É isso aí. Não gosto sobre não. aí. Eu adorei o que você me deu. Excelente. Adorei. Viu? Que é o que eu gosto de usar. Tu vai ter que fazer uma propaganda para mim. É como homem- viscolaicra aquele, né? Exatamente. Vou Eu não fazer. tenho conhecimento nenhum, mas assim, na sua experiência já dentro do teu segmento, as mulheres sabem essa diferença? Elas já têm esse tipo de conhecimento Então, ou não? tem porque eu trago. As minhas então, mas clientes, tem muita gente que não tem esse conhecimento ainda. que não tem. Legal. Normalmente ela não tem. Porque Maneiro. ela, assim, a não ser as amantes de pijama, por exemplo, no produto pijama, só quem ama mesmo pijama que vai buscar conhecer ali qual o diferencial e tal. Mas, de forma geral, a mulher ela compra o pijama porque é bonito. Ela quer tá bonita, tá bem, né? E quer ter um conforto também, obviamente. Mas ela não vai a fundo ali para saber se aquele tecido ali faz bem para a pele ou não. Ela vai saber depois que dá alergia. Depois que ela transpira a noite toda e vê que a seda não é legal, porque ao invés de absorver o suor, ela escorrega, ela, né, fica toda ensopada ali. Então, e aí esse é o ponto. E essa experiência que eu tive nas outras empresas, de buscar trazer sempre o melhor, ter o conhecimento técnico daquilo que eu estava apresentando aos meus parceiros à época, que fez toda a diferença, né? Eu peguei um pouquinho de cada lugar. Quando eu trabalhei... Isso é muito maneiro, né? É muito legal. A gente faz uma reflexão assim, você, cara, lá eu tinha muito isso gritante que eu vou trabalhar aqui, isso... O cuidado, por exemplo, com pessoas... Né? Exatamente. O cuidado com pessoas eu aprendi muito dentro do RH, onde eu trabalhei, quando eu fazia parte do conglomerado do banco. Porque eu trabalhei ali na área de saúde ocupacional. E aí vinham até mim profissionais que estavam
super sensíveis, sensibilizados, seja por um quadro de doença ali, eu tinha que dar um suporte. E não somente isso, mas aos que estavam ativos, eu precisava apresentar programas de qualidade de vida que trouxessem eles para um ambiente melhor. E ali o meu olho mais sensível para a pessoa começou a aguçar mais. Aí a minha formação também, né, e o meu jeitão de gostar de gente também me ajudou bastante nisso. Falei, cara, eu preciso trazer isso aqui para dentro da Cíntia Lins. Eu não vou enxergar o meu cliente só como uma cliente, eu preciso enxergar ela como uma mulher que quer estar bem o dia inteiro, que quer enfrentar e a mulher, assim, real, porque eu costumo dizer que a gente faz parte de uma... Não que eu seja rica, milionária, mas a minha realidade não é a realidade da maioria das mulheres. Né? Hoje eu ando de carro, a maioria anda de trem. E eu já andei de trem, eu já andei de ônibus. Né? Ando um pouco menos porque meu trabalho hoje está mais home. Mas esse olhar para trazer para ela um mínimo do conforto na peça íntima, eu trouxe desse trabalho. Uhum. E o conhecimento técnico eu trouxe desse meu último emprego. Né? Quando eu trabalhei na seguradora. Porque ali eu entrei crua, eu tinha uma bagagem profissional ali, mas do produto em si eu não conhecia tanto. Eu precisei emergir para conseguir trazer os meus corretores, os meus parceiros para perto, para eles saberem que eu era uma especialista que estava falando com ele. E aí eu falei, cara, eu preciso trazer a minha cliente para perto. Ela precisa perceber que eu não sou só uma vendedora de porta de esquina que vai bater na porta dela, vai vender uma calcinha para ela e vai sumir. Você humaniza o atendimento? Sim, sim. Isso é muito diferente. Eu humanizo o atendimento. É. A internet, ela facilita muita coisa, né? Mas a minha loja não é toda robotizada, não. Quem precisar de um suporte... O do estúdio eu dei uma tirada agora, até porque... Tudo bem que a gente não responde tão rápido, né? Sim, como sim. o bot ali, bot, mas, exato. cara, você me fez lembrar... É mais humano, né? Uhum. Você me fez lembrar de uma história. Eu era gestor de uma pessoa que, assim que eu fui promovido, ele foi totalmente contrário à minha promoção e ele era meu espelho, né, de trabalho. Mas ele foi contrário não pela capacidade, mas porque a mentalidade era aquela assim, pô, o cara é mais jovem, tem menos tempo de empresa, foi promovido antes de mim. Tem alguma coisa errada. Sim. E com 2 meses de promoção, e eu não tinha nenhum tipo de treinamento voltado à humanização, ainda não tinha nem feito o processo. Eu já estava como gestor, mas eu não tinha feito nenhum treinamento de gestor ainda. Eu passei por uma situação com esse liderado, e quando você falou das pessoas que iam até você, né, mais fragilizadas, eu lembrei desse caso, que a esposa dele estava com câncer. Uau. Descobriu um câncer. E ele estava desesperado porque era ele e ela, e não tinha ninguém para levar ela, não sei se era no INCA na época, não lembro qual era o hospital que ela ia, e ela teria que ir 3 vezes na semana, num período, acho que era 1h da tarde. Então, assim, ele morava distante do trabalho, né, para ir de carro e tal. E naquele momento ali, assim, Deus foi tão grandioso comigo, em todos os momentos da minha vida, de me segurar, assim, mesmo às vezes eu não demonstrando a minha fé absoluta nele, né? Mas do que ele faz na minha vida, que eu poderia muito bem ser vingativo. Sim. Cara... Você tava com a faca e o queijo na mão ali pra... Mas eu acho que eu não estaria dormindo tranquilo até hoje se eu tivesse feito isso. Exatamente. E aí eu falava assim com ele, assim, eu consegui deletar tudo que foi falado e feito, e eu sabia que era ele que falava, né? Porque as pessoas mais próximas vinham até mim. E eu consegui reverter e trazer um cara para ser tão leal a mim, depois dessa situação que a gente atravessou, porque durante quase 3 meses eu segurei a bronca dele toda semana, 3 dias da semana. Uau. Todos. Ele ia e às vezes ele daria até para voltar para o setor 4 da tarde. Eu não vou falar em empresa e nem nada, porque Sim. vai que, né? Amanhã, pô, tu quer dizer que o cara não trabalhava? E lançava lá que tava trabalhando? Mas eu segurava e eu falava assim para ele, irmão, só faz algo comigo. Quando você estiver no setor, nos dias que você não precisa levar ela, ou amanhã que você vier, no período da manhã, se tiver que fazer 10, faz 15 visitas. Vende tudo que tu tem para vender, dá o teu máximo. Por quê? Porque o resultado não vai cair. E até mesmo de eu não precisar estar com ele, eu ia lá de qualquer jeito, mesmo no período que ele não estivesse, até para ele lançar que eu estava acompanhando ele. Eu me coloquei muito na mão dele, ele poderia me ferrar de qualquer jeito. Falar, não trabalhou comigo tal dia, eu lancei aqui que ele estava comigo, né?
E eu estava dentro do setor dele ajudando ele a vender. É. Então, assim, é uma história tão bacana que eu guardo, e eu guardo ele tão assim no meu coração, apesar de eu não ter muita... Falo com ele uma vez por ano que eu mando mensagem de aniversário para ele. Sim. Mas é algo que, assim, transforma a nossa vida como ser humano, né? Exato. E aí Deus foi perfeito não só com você, mas com ele também. Com Porque, de repente, certeza. se ele pegasse uma promoção naquele momento, ele não ia conseguir Não ia levar dar com certo. êxito, né? Exato. Isso aí. É um momento E de graças a turbulência. Deus ele tá bem, ela tá bem, tá todo mundo bem, seguiu a vida. Mas é uma lição que me marcou. É isso que Deus faz. Me marcou. É isso. Deus faz isso. É. Porque ali, Léo, o teu propósito não era só vender e ser beneficiado com aquela promoção. Papai do céu, ele enxerga muito mais além. Ele queria te abençoar ali? Com certeza. Você tinha capacidade para aquilo? Com certeza. Mas ele sabia, e ele conhecia teu coração. E ele sabia que você na gestão, aquele profissional, ele ia conseguir dar o apoio e o suporte necessário para a esposa dele naquele lugar. Verdade. Vai muito além. Assim, as oportunidades que eu tive Não, na você minha falando vida... isso, eu imagino se fosse um outro. Não faria. Não faria. Não faria. Não faria. Porque isso não é normal. Porque eu, quando fui promovido, foram 2 pessoas promovidas, eu tinha a possibilidade de ser promovido e ir para uma outra equipe. E o meu gestor, tão sabiamente assim, para mim difícil, ele me promoveu e deixou na mesma equipe, onde todo mundo era mais antigo, mais cascudo, com experiência. Deixa ali pra você tomar uns cascudos mesmo. Não, no primeiro momento houve aquela situação assim de meio, caramba, que é isso? Como é que pode? Mais jovem e tal. Mas depois foi todo mundo abraçando, e eu tenho amizade por cada um, e eles por mim até hoje. É isso. Uns falam mais, Isso outros não menos. faz, cara. É. É porque eu enxergo, gente, assim, todas as experiências que eu tive profissionais como grande oportunidade de fazer a diferença na vida do outro. Isso, durante um bom tempo, começou a reverberar dentro do meu coração. E realmente eu enxergo isso. Uhum. O que no início, nesse último local de trabalho, o que começou a me incomodar foi porque no primeiro momento eu tinha uma sensação de que eu não estava fazendo diferença nenhuma, que eu estava vendendo por vender. E aí, qual foi o meu diferencial ali nessa seguradora com a minha equipe, com os meus parceiros? Porque eu comecei a ser mais humana. Eu comecei a não só empurrar neles, porque meu papel lá, eu tinha uma equipe de corretores que eu tinha que incentivá-los a fomentar as vendas de determinados produtos, eles venderem e eu conseguir lograr êxito e bater minha meta, entendeu? Basicamente era isso, eu não vendia diretamente. E aí, só aquilo, a venda pela venda, meu Deus, isso sempre me matou. Eu não sei ser vendedora, venda pela venda. Vou vender esse celular aqui para ela. Pô, o celular todo arrebentado, vou vender. Não, aqui, ó, faz isso, faz aquilo. Não sei fazer isso. Não consigo. Porque ela é boazinha? Não, cara, porque eu não sei ser malandra. Uhum. Não consigo. Então, eu preciso acreditar no produto e eu preciso ter a plena certeza de que o que eu estou falando vai fazer diferença para você. Quando eu entendi o real conceito de um seguro, por exemplo, eu consegui fluir. Porque, no entanto... Você tem que acreditar naquilo que você Exato. vende. No início, eu tinha muito preconceito por conta do que o mercado fez com a visão do seguro em si, enfim. E não vou entrar no mérito, porque agora não vendo mais seguro. Graças a Deus. Obrigado, senhor. Mas depois que eu entendi o conceito, aí que o negócio foi fluindo. E aí o meu diferencial como profissional foi poder fazer diferença na vida dos meus parceiros. Dos meus colegas de trabalho. Você está falando uma coisa que é muito real. Eu já estive trabalhando com o Leonardo também em uma empresa, né? E foi o melhor gestor que ela teve na vida. O que faz a diferença realmente não é... Claro, você tem que vender, mas a pessoa, ela começa a vender, às vezes, pelo seu gerente. Aí, viu? Porque o gerente, ele é seu parceiro. E não porque ele está ali, tem que vender, tem que vender. Não, é saber que ele vai te apoiar quando você precisar. Não importa, assim, não importa o que seja, se é só ali naquele âmbito, ou se, por exemplo, eu tenho uma questão pessoal. Pô, eu sei que o Leonardo pode me ajudar nessa questão. Então, assim, isso muda completamente o olhar de quem está sobre aquela direção. Exatamente. Né? Então, você acaba motivando ele, não só venda. Não, eu estou aqui, eu vou te ajudar, onde for se colocar como igual, né? Como está ali para te se ajudar. sentir útil, né? Isso. Exatamente. Não sei se eu consegui dizer exatamente, ele pode falar muito melhor do que eu, mas é exatamente isso. É um caminho que às vezes quem está liderando não enxerga.
Sim. né? Acha que, não, vamos lá, vamos vender. E, de repente, se ele olhar o outro como ser humano, ele vai atingir muito mais ele do que ficar nessa do vamos vender, vamos vender. Exatamente. Eu tentava seguir essa linha. Eu tinha cobrança, Verdade. óbvio, cobrava Aham. também, mas cansei de segurar muita cobrança, não repassar para minha equipe e meu gestor de cima. E aí? Não, passei, tá todo mundo antenado, mas se bobear, nem sabia. Porque nem sempre a pressão ela ajuda você a vender. Óbvio. Exatamente. Depende, né? Tem pessoas que sabem viver com pressão e tem outras que não. Sim. Mas chega para uma pessoa e fala assim: ó, você tem que vender R$ 100 de caneca por hora. Se você não vender, você vai ser mandado embora. O cara vai dar o jeito e vai vender. Sim. Esse é um método. Isso. Mas você tem um método também de motivar a pessoa a vender sem ser taxativo, mesmo sabendo que se ela não vender, você vai ter que mandar ela embora. Sim. E ela vai fazer. Exatamente. Mas aí entra o caso do profissional. Depende muito do profissional. Sim. Saber se ele realmente entendeu. Se moldar vai. também, né? E vem cá, qual foi a reação da sua família quando você falou assim, eu vou vender agora calcinha, sutiã, e lingeries, e baby doll? Ou Então, deixar de ser minha mãe- CLT, você minha- empreendedora. Como foi Minha isso, mãe essa até hoje questão? não tá muito resolvido isso na mente dela, não. Não. Fala assim, você é louca, é doida. Ela, A minha mãe até hoje eu acho que não entende. a minha mãe, ela agora parou um pouco. Mas a minha É mãe... porque ela cansou. Cansou. Falou, não. Ela de vez em quando perguntava assim, que ela viu que eu estava bem engajada nessa questão, estudando, fazendo, acontecendo, e fui criando os negócios. Aí ela falou assim, Cíntia, vem cá, você não vai trabalhar mais não? Eu ralando igual nada dentro de casa. Não trabalhar mais não? Aí eu falava assim, mãe... É porque eles não entendem, né? Que é online. Mãe, eu tô trabalhando. Ela, não, eu sei. Pô, gente, mas olha só, não trabalhar tô querendo defender fora. ela não, Cíntia, mas é difícil. É É difícil. Até Porque, eu, de vez em quando, assim, penso, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Porque para a geração dela, bate, a trabalho gente se é questiona. braçal. É. Braçal. É. E aí hoje a gente vem, não, tô aqui no computador, tô aqui no celular, para com esse celular, não, mas tô vendendo, pô. É difícil, Vendendo uma cara. cliente. É isso Para os aí. nossos filhos vai ser bem mais fácil. É. Para eles isso vai ser normal. Sim. Mas para os nossos pais é muito difícil. Minha mãe, agora ela tá entendendo um pouquinho melhor, né, esse processo. Mas no início, assim, ela paulatinamente vinha trazendo. Cíntia, e ela vinha devagar, porque ela eu acho que eu percebia que ela não queria me pressionar, com medo de eu surtar de novo. Tipo, tem um Aí ela concurso aqui. Cíntia, você não quer fazer um concurso? Não, que tal fazer isso, fazer aquilo? Enfim, aí tentava ali me... Mas ela agora já está entendendo melhor. E lá em casa, assim, o Tiago, né? O Tiago é meu casquinha mesmo de bala, cara. Meu marido foi fantástico, porque, inclusive, quando eu tomei a decisão de que eu ia largar tudo, eu falei, cara, eu acho que eu não dou mais conta. Porque nesse processo... Essa é uma decisão muito difícil, né? Foi muito difícil. Eu tive... Acho que até eu tomar a decisão de fato de que eu ia meter o pé mesmo, falei, cara, eu preciso sair, eu sofri bastante. No dia que eu ia tomar a decisão, eu tive várias crises de ansiedade. Eu estava dentro da empresa, eu tive que dar um jeito ali, enfim. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque, né, enfim, até para não expor ninguém, mas eu tive muita crise de ansiedade, eu não conseguia chegar até a minha base para eu chegar até a minha gestora e falar o que eu tinha que falar. Né? Então, foi muito complicado. Mas eu percebia que se eu não fizesse isso, não estaria sendo leal comigo, em primeiro lugar, porque eu não queria mais continuar aquela pressão. Eu não dava mais conta daquilo. Né? Ainda que a empresa é uma excelente empresa, tá? Quando eu mandei, porque eu mandei currículo para lá, eu pesquisei na internet uma das melhores empresas para se trabalhar. Uhum. E ela está sempre no ranking. Ela é sempre uma das 3, 4 primeiras. 5º lugar sempre. Tava sempre que legal nisso. você trazer isso também, né? Porque geralmente as pessoas... É muito chato, porque geralmente as pessoas saem da empresa e detonam a empresa. E você está trazendo um outro olhar, né? Não, e a empresa é uma excelente empresa. Cara, no nosso ramo tinha uma empresa que era assim, né? As pessoas amavam quando estava lá dentro. Não vou nem falar o nome, mas acho que você vai pegar. Amavam. Que paga muito bem. Cara, todo mundo que saía... que aquilo lá era uma escravidão, que eu era não sei o quê, que eu era não sei o que lá. Mas quando estava lá dentro era uma maravilha. Depois que sai... Lá foi muito bom. Assim, eu aprendi muita coisa ali dentro. Eu passei por gestores maravilhosos. É uma empresa humana. É uma empresa que
Por incrível que pareça, tá? Então, por que tu surtou? Porque, na verdade, eu por dentro que não estava legal. Mas não era... Entendeu? Não foi o CNPJ que me bugou. E como eu vim da área, eu conheci também um lado ali, por exemplo, da área bancária ali, a gente via muita coisa também. Ali é brabo. Ali é punk é mesmo. muito punk. E essa empresa, apesar de ser uma seguradora, cara, tem funcionário lá de 15, 20 anos. Isso não é normal no mercado segurador. O cara não dá resultado, ele vai rodar. São business, gente. A gente precisa... Né? Não tem essa. É dinheiro. Então, não essa dá é a realidade. Exato. É isso que a gente faz aqui. Cara, não soube, ter a caneca aqui, rodou, cara. Mandou embora. Aqui é meio assim também. Antigamente, não, perdão. Lá não tem esse olhar, sabe? Eu tinha colegas de trabalho lá que não estavam 3 anos sem dar resultado. Mas o olhar do gestor, o olhar do RH, do departamento de pessoas era completamente diferente. Ele sabia que, não deu resultado porque vamos ver o que está acontecendo. Então, assim, com aquele profissional. Então, é uma boa empresa, sabe? Benefícios maravilhosos. Só que aquela rotina não se aplicava mais para a minha realidade. E aí eu precisava abrir mão, porque foi uma grande crise mesmo. Porque eu falei, caramba, como é que eu vou abrir mão eu estou dentro de uma das melhores empresas para trabalhar. Eu tenho benefícios aqui que... Sim mesmo. Onde todo mundo queria trabalhar, eu tô. Todo mundo queria estar. Não foi fácil entrar. Eu falei, meu Deus, como assim? Não é fácil entrar nessa seguradora. Então, eu falei, cara, como é que eu vou largar isso? Aí vinha crises e mais crises, mas ela não se adequava mais à minha realidade. E eu comecei a perceber que eu não ia entregar o que ela precisava. E aí não era honesto, nem comigo e nem com os meus colegas de trabalho ali, né? Então, ali, enfim, cheguei num ponto que eu precisei realmente decidir, tive o apoio dos meus gestores, graças a Deus. As coisas se encaixaram. Eu acho que eles viram o cenário e como eu estava, realmente eu precisava estar fora do time ali naquele momento, entendeu? Até para que a equipe fluísse também, porque do jeito que estava, a equipe também não estava fluindo, porque a gente era parceiro e todo mundo sabia que eu não estava bem. Então, como é que faz? Como é que é a cabeça difícil. da galera? Eu falei, gente, eu preciso sair de cena. E eu também, e um outro medo, né, que eu tinha muito, eu tinha medo de voltar e bugar no meio de uma turma de 30 corretores, de 40 corretores, que era o que eu enfrentava, era a minha rotina de treinamento, eu visitava grandes corretoras. Eu falei, cara, imagina, eu tenho uma crise de ansiedade, eu vou queimar o meu nome, vou queimar a empresa. E por mais que os parceiros tenham total sensibilidade, a tadinha, ela está passando por isso ou por aquilo, gente, é dinheiro em jogo. Não era justo Trabalho, né? Não é uma ONG, né? Não é uma ONG, né, meu irmão? Então, enfim, ali, graças a Deus... As pessoas têm que enfrentar o trabalho como trabalho mesmo, isso. né? Parar de olhar essa coisa que, não, tô aqui, não, gente. Envolve dinheiro, todo mundo quer crescer, todo mundo precisa do dinheiro. Exatamente. Ô, e ali Cíntia, eu consegui fluir. Pra mulherada que tá assistindo a gente assim e que tá te ouvindo e tá se reconhecendo, né? Se vendo nessas situações que você já passou. Que mensagem você deixaria para elas nesse momento? Mas aí só tomar liberdade. Antes, eu vou iniciar a resposta e você completa. Primeiro, se inscreve no nosso canal. Segundo, dá o like desse episódio que tá maneiro. Por favor. Terceiro, compartilha para alguém que você conhece, que está passando por essa situação, que a Cíntia já passou. E compartilha para mais gente. Quanto mais quiser comentar, comenta também. Lingerie de algodão, qual é a outra? Algodão, poliamida. Pijamas em viscolaicra. Então, coloca aí que tipo de lingerie você mais gosta. E que no final da descrição a gente vai estar com o link da Cíntia aí. E aí você contacta ela, faz a compra do teu lingerie. Mas agora vamos à resposta, vai. Então, qual mensagem você deixaria para essas pessoas que se espelham no que você passou e continua, né, passando, que é um processo? Sim, é um processo. É olhar para si. É se enxergar, olhar para dentro de você e precisar e observar o que precisa ser ajustado. Aonde que a gente tem que colocar as nossas prioridades. É esse processo, porque assim, a gente que passa por isso, não é uma virada de chave que vai. E agora, pum, tô nova. Agora minha prioridade é só minha família, não. A cabeça, de vez em quando, dá uma bugada. Porque
É muito louco, né? Às vezes a gente faz até desse novo negócio também, se a gente não vigiar, não prestar atenção, não Cai ficar na mesma atento, coisa, você né? cai na mesma questão, entendeu? Porque foi o que eu disse, o problema não eram as empresas, o problema não era como eu estava. Então, E se eu não, perdão, se eu não ficar atenta a mim mesma, esse ciclo, ele volta. E aí eu torno a Cintia Lins Lingeries novamente, como se fosse... E aí começa aquele ciclo, né? Então, o meu recado é olhar para si. É buscar cuidar dos 3 pilares, corpo, alma e espírito. E a gente, como mulher, às vezes a gente tende a cuidar sempre do outro, né? Principalmente mãe. A gente cuida do outro, cuida do outro. De repente, quando a gente olha... Tá na Já nossa aconteceu, sabe o essência. quê? Na praia, há pouco tempo. Eu passei protetor nelas, não sei o quê. Quando eu me olhei, eu tava toda queimada. Eu falei, não. gente, passei nelas, não passei em mim. A mulher Você já fez Né? processo seletivo, não já? Já. Você chega pro candidato e pergunta assim, o que é mais importante para você na sua vida? Geralmente, minha família, meu bem-estar, não sei o quê. Aí você olha pro biotipo da pessoa. Alguns, você olha pro biotipo mesmo. Você fala, cara, bem-estar dele não é mesmo. Ele tá sedentário, acima do peso, ele não cuida dele. Sim. Mas ele fala, não, a minha saúde é algo mais importante do mundo. Mas a pessoa não cuida da saúde. Exatamente. E aí ela cuida do vizinho, cuida igual a Diana colocou aqui como exemplo, né? De passar o protetor, claro que tem que cuidar dos filhos, Sim, óbvio. óbvio. Mas você não cuida de você. Sim. Mas quando a gente está entrevistando a pessoa, o que é mais importante para ela é ela, mas ela não se cuida. E nem sempre ela tem essa visão dela. Sim. Não tem. Porque a gente, isso. a gente age no piloto automático, Exato. Isso né? aí. A gente realmente esquece. É porque, Isso e tem um ponto, né, que eu, nesse processo, eu também comecei a pensar, o meu discurso, como está o meu discurso? Porque essa questão do cuidado, que minha família era primeiro lugar, sempre foi minha vibe. Eu não achava que meu trabalho, nunca coloquei o Pô, meu mas trabalho... você em primeiro lugar. vivendo isso, Só que eu enxergar isso é nunca vivi, difícil. exato. É muito A difícil. questão é que eu não vivia. É. E sabe quando a minha mente deu um start nesse ponto, um pouco antes desse processo, que eu comecei a ver que estava tudo errado, num jantar, olha só. Saiu eu, meu marido, meus 2 filhos, nós estávamos num jantar no shopping. Resolvemos presentear as crianças, por quê? Eles tinham, olha só que loucura, a gente tinha combinado de dar um presente para eles, de fazer um jantar legal, se eles passassem de ano até aquela metade acho que foi em 2022, ali, 23, não me lembro agora. Naquele período, se os 2 primeiros bimestres eles tivessem tirado nota boa, a gente ia fazer um passeio legal e eles gostam de jantar fora e tal, vamos jantar fora, vamos embora. Saímos. Nisso que a gente estava na mesa do jantar, meu filho foi falar assim para mim, meu filho mais velho, mãe, e ele ali, né, maravilhado com o lugar, tava bonitinho o lugar, tava muito legal. Aí ele, mãe, muito obrigada, mãe, pai, muito obrigada por vocês trazerem a gente aqui, porque a gente sabe que a prioridade de vocês... Aí começou a falar que a prioridade da gente era o trabalho, a nossa igreja, que era... Aí começou a listar. Só que assim, ele não estava acusando, ele estava agradecendo, porque naquele momento a gente conseguiu encaixar, diante de todas aquelas prioridades, encaixar o jantar com eles. Cara, aquilo ali me enlouqueceu. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, filho, peraí. Você é a nossa prioridade. Só que eu falei ali para ele, só que dentro de mim, e ali eu vi que era Papai do Céu falando comigo. O Senhor, ele falou assim comigo, então, sempre foi sua prioridade no discurso. Só que nunca foi sua prioridade, seus filhos, a sua casa. Exatamente. Cara, ali a minha mente começou a repensar. Só que como eu não conseguia largar e organizar tudo, Papai do Céu acho que permitiu dar uma bugada. O Senhor, ele permitiu dar uma bugada para... Não, vou deixar ela pirar para poder baixar a bola e as coisas fluírem. Resgatar ela Exato. aqui. Exato. E aí, graças a Deus também por tudo isso, porque isso me trouxe uma bagagem muito bacana, sabe? E hoje, não foi o que eu falei, né? Com a Cintia Lins, a gente consegue também dar esse suporte para a mulher, para despertá-la para esse cuidado, né? E isso eu acho que é o primordial. Calcinha tem em tudo quanto é lugar, gente. Tem um monte de lugar. Sutiã tem um monte de lugar. E quase todas as mulheres são obrigadas a usar. Exato, exato. Bom, Tem Só tudo quanto que- é lugar, mas não tem esse só que- conceito. exatamente. Mas esse conceito,
essa sensibilidade em fazê-la enxergar, se enxergar, a saber quem ela é só na Cíntia Lins. Olha aí que lindo. Muito bom. E vem cá, quais são os planos futuros para Cíntia Lins? Tem muita coisa legal. É? Tem muita coisa boa Pode vindo contar? aí. Pode dar um spoiler? Então, posso sim. Assim, algumas coisas, né? Eu vou comentar. A gente está com um projeto para 2025 para juntar mulheres empreendedoras para começar a trazer mais conhecimento para essas mulheres, a empoderá-las de uma forma mais, como eu posso dizer, assim, sem trazer aquele empoderamento maluco, aquela loucurada que a mulher tem que... Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não, você tem que exato. ser assim, tem que ser assado. Mas trazer um pensamento mais leve e trazer mais informação para essas mulheres. Né? Então, esse é um dos nossos projetos. Eu estou idealizando isso aí junto com a minha pastora. A gente tá um projeto bem bacana, porque aí a gente quer trabalhar com a empreendedora cristã, ou não só com a cristã, mas com a empreendedora que crê no Senhor, que crê em Deus e entende que ela é corpo, alma e espírito. Então, para que ela fique mais empoderada e consiga fluir. Isso é um dos projetos. E um sonho, na verdade, que eu tenho, que eu ainda não consegui, mas eu creio que com a Cíntia Lins a gente vai conseguir, que é criar alguns sutiãs para mulheres que passaram pelo processo do câncer e precisaram cortar, né, perder a sua mama. Tem um nome do processo. Mastectomia. Isso, precisaram passar pelo processo de mastectomia. Então, eu tenho isso no meu coração por conta de uma conexão que eu fiz em 2021 com uma pessoa que eu conheci que foi maravilhosa, que é a Ana Carla. Foi uma mulher de fibra que enfrentou um câncer com muita alegria, com muita leveza. Infelizmente, ela já não está mais conosco, né? Ela descansou em Deus. Mas a Ana, ela até o último momento, a Ana Carla, ela trouxe uma mensagem muito bacana, sabe? E ela fazia... como ela fazia o tratamento lá no INCA, ela também pegava sutiãs antigos que as pessoas doavam para ela. Ela construía bojos, né, para fazer o preenchimento. Ela reformulava aquele sutiã e doava esses sutiãs para essas moças que não pudessem ali fazer uma prótese, né, mamária, enfim. E aí trazia um pouco mais de dignidade ali para aquela mulher, trazia uma mensagem de Deus. A Carla foi fantástica. E ela bacana. Muito legal. Além de se cuidar, ela ainda se importava exatamente. com o que as pessoas estavam sentindo. Isso. Eu tentava ainda vou fazer tampar isso. esse buraco. Exatamente, com a Cíntia Lins também. A Cíntia Lins, uma hora, vai avançar nessa linha também. Não sei como ainda, tenho estudado algumas coisas, correndo atrás de fornecedores de bolsas, enfim, de fabricantes, efetivamente. Mas esses são alguns sonhos, né, que a gente tem para trazer o diferencial na vida do outro. Eu acho que a gente Você não pensa em loja física, não? Não, né? O custo é muito alto, né? O custo é alto e hoje eu não penso por conta do custo alto, do frenesi do comércio. Eu não estou muito afim de viver esse frenesi, não. Porque como eu conheço um pouco mais a minha natureza, cara, eu vou mergulhar de cabeça e eu tenho medo de voltar. Não é o momento, talvez. Né? Não é. Não. Mas, assim, a gente sempre pensa, né? Eu tenho uma grande amiga também que vive idealizando isso comigo. Fala, tua loja tá no shopping tal, hein? Tem uma loja lá. Vou te falar, eu vejo isso. Ela fala isso pra mim. Porque é muito cara de shopping, né? E shopping grande, né? Ela fala isso pra mim. Ainda mais por causa da qualidade do produto, né? Não é um produto qualquer. Não é. E você não encontra... Eu vou mandar um sutiã pra você. Vou mandar... Pra você ver que você não vai encontrar meu sutiã nas grandes lojas de departamento. Eu faço... No meu Instagram tem lá... Eu faço umas pesquisas de vez em quando de mercado e eu coloquei o nome desse... Eu até boto lá de destaque, né? Que eu vou dar uma olhada na concorrência. Só que eu cheguei numa realidade que eu vi que não tem concorrência. Porque não tem o meu sutiã. Se não tem meu sutiã, não é concorrente. Porque não dá para, né, comparar alho com bugalho. Né? Então, mas é tudo sutiã, Cíntia? Não é tudo sutiã. Porque quem usa sabe.
Para ele pode ser, é mais um sutiã. Né, não. Mas a gente que Eu usa, tenho a gente certeza sabe. disso. E eu percebi Tem uns não que são ordinários, não são só é, bonitos. gente. Exatamente. Aí eu vi que não tem lá o mesmo perfil. Então, não tem concorrência, gente. Cíntia Lins não tem concorrência. Ela tem muita qualidade que você não encontra aí em um monte de lugar. Verdade. Se você compara grandes empresas, elas não vendem o produto que elas vendem. Elas vendem algo por trás do produto. O produto é o que menos... Você pega a Coca-Cola, ela vende um refrigerante? Não vende. A Apple vende celular? Não vende. É isso. Então, assim, Cíntia Lins é igual. É isso. É sobre isso. A Apple com um conceito forte. Exatamente. Esse é o conceito. Esse é o conceito. De trazer uma transformação para a vida da mulher. Não é só um sutiã. Eu não vendo só sutiã. Gostei da ideia do sutiã. E tem um ponto também que eu faço com todas as minhas peças, né? E aí é só para quem crê. Todas as peças que eu recebo na minha casa, a gente, no caso eu e minha equipe, nós fazemos uma avaliação das peças, enfim, para eu ver se está tudo certinho, se está dentro do padrão que o meu fornecedor ali, né, me passa, enfim, está tudo ok, perfeito. Eu oro todas as minhas peças e consagro a Deus. Por que eu faço isso? Como eu acredito muito em Deus e eu acredito muito no mundo espiritual. Então, eu entendo que tudo que vem à minha mão, ela precisa abençoar pessoas. Então, os meus pijamas, eu oro todos os meus pijamas, ele precisa trazer uma noite de paz para aquela pessoa. Então, vocês estão recebendo pijamas consagrados ao Senhor. Vou dormir com ele hoje. E eu quero saber se você não dorme Não bem, vou nem tomar um relaxante muscular que eu tô tomando. Isso. Sério? Isso. Sério. E eu quero que você depois me dê esse retorno. Vou te mandar amanhã. Por favor. Porque eu consagro realmente todas as minhas peças. E, por exemplo, com relação aos sutiãs. Sutiãs e calcinhas, né, as peças femininas, eu consagro todas elas para que o Senhor ele traga autoestima para aquela mulher. Se aquela mulher não está se sentindo bem, para que ela passe a se sentir bem, para que ela consiga se enxergar como de fato ela é, que é uma mulher forte, para ela enxergar tudo que ela já passou e ela ver que ela chegou até ali. Porque, às vezes, a nossa mente dá uma bugada na gente, né? A gente acha que a gente não é incompetente, que a gente não é capaz. Mas, se você olhar para trás, tudo que você já passou, já viveu, caramba, eu sou forte, sim. E, às vezes, você olha uma pessoa que viveu muito menos que você valoriza pra caramba, né? Exatamente. Às vezes, essa aqui me dá uns puxões, assim. Pô, mas o fulano não fez nada do que você já fez na vida e você acha que ele É isso, é sobre isso. Fala, olha pra você que você vai ver que você fez muito mais. Eu faço isso aqui no estúdio. É isso. Sempre que eu tô aqui sozinho, não tem ninguém aqui. Eu oro para que todo mundo que vem aqui seja um canal de bênção, para que todo mundo que seja aqui possa se conectar. As pessoas que vêm aqui, eu acho muito maneiro quando vem eu não estou, e às vezes na maioria o Pedro atende, e a pessoa sai, eu pergunto, e aí, como é que foi? Ela, cara, senti uma paz naquele lugar, senti... E para mim isso é gloriante, glorifica, né? Aquilo que eu tô orando para que as pessoas venham aqui, assim. É muito gratificante. E para espantar todo mundo que não precisa estar aqui também. Isso. Bota para correr. Estotoco, bota fora. Estotoco já a gente tem um imã, né? A gente brinca aqui que quem é totoco vem para cá. A gente tem um imã com os totocos. Mas sabe o que é também? Sabe por que isso Mas a culpa dos totocos é daquele menino ali, ó. É ele, ó. É ele. Mas isso também, sabe o que é? É a graça e a misericórdia de Deus para com os totocos. Para que eles percebam. Olha o ambiente que você pode viver. Você tem condições de... Enquanto a vida é esperança, gente. Ou eles se identificam, né? Vê totoco com totoco, aí fica, pô, tudo totoca junto. Eu vou ficar aqui mesmo. Encontrei meu ninho, é aqui. É isso, gente. Ai, muito obrigada pelo papo, foi maravilhoso. Foi, gostei. Foi Ficou muito tranquila? bom. Relaxei, Relaxou, né? Eu falei que eu falo muito. Mas é bom, é melhor falar do que não falar. Muito obrigada. Melhor ir na resenha do que, né? Dar respostas curtas. Sempre que precisar, pode contar com a gente, conta com o nosso espaço, com o nosso estúdio, porque tiver lançamento, alguma novidade. Uau, eu não serei garoto propaganda. Se bem que eu posso ser, dos pijamas, né? Exatamente. Ou da lingerie, nem tanto, né? Pode contar com a gente. Muito bom. Ficamos muito felizes, assim, de você aceitar o nosso convite rápido, né?
Foi de uma hora para Foi, outra, o Felipe foi. falou e já veio rápido. Foi. Me tremi toda. Eu falei, Felipe, eu não acredito. Como assim? Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu tô de Aí relevante? ele fez com você o que você já fez com ele. Não, vai! Caramba, Ele é meio ditador, né? Ele é ditador, né? A gente Não, porque na palestra você falou Foi. que ele não queria ir, você falou, não, você vai. Ele deve ter feito Cara, mesmo. esse lance da palestra foi muito Foi interessante. vingança, viu? Exatamente, cara. Foi muito interessante. Eu vou contar muito rapidinho, eu juro. Eu falei pra ele, ó, tu vai falar pra meia dúzia só de jovens, cara. Pô, a gente precisa botar essa mentalidade do mercado financeiro na mente dos jovens, que não sei o que tá. Aí fui no meu pastor, falei assim, pastor, olha só, gostaria de convidar o Felipe, eu expliquei pra ele e tal, pra ele falar pros jovens, pô, tem problema, o que o senhor acha, isso aqui. Ele falou, não, cara, bota Só pra meia frente. dúzia. Ele falou, não, bota pra frente. Aí, do nada, ele chegou e falou assim, não. Eu falei, ih, caraca, travou. Eu falei, ih, caramba, pô. Aí pensei, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vai ser pra igreja inteira. Eu falei, caraca, Felipe, vai me matar. Ele falou assim, marca, mas vamos trazer a igreja toda precisa saber desse assunto. Eu falei, caraca, Felipe, vai me matar. Quando eu dei a notícia pro Felipe, e o Felipe é um cara pra cima. Mas você assim, falou tal. antes? Ou falou na hora? Ó, No início Não, era só então, pra ser inscrito. Eu ia falar no garotos. dia, só que eu falei, se eu fizer isso, eu Ele falei, pode pô, ele vai bugar. me matar. Eu vou dar notícia um pouco antes. Eu falei, Felipe, deixa eu te falar. Traz uma linguagem assim, para um pessoal mais gente, assim, tipo, não fica só no jovem, não. vai pra Ele- 12. ele, como assim? Ele falou, como assim, Cíntia? Eu falei, então, porque eu fui falar com o pastor Célio. Aí ele, tu falou pra ele? Eu falei, não, cara, porque assim, para trocar com ele, né, tal, eu gosto de trocar com a nossa liderança. Ele aí. Eu falei, então, é porque ele, no caso, pediu para fazer pra igreja dele. Ele, o quê? Não acredito, cara, tu sabe que eu não gosto de falar, que não sei o quê. Pô, Felipe, tu fala super bem, cara. Eu falei, Felipe, tu é nosso modelo, cara. Era pra meia Vai dúzia, lá, foi pra cara. 50 no mínimo, né? Cara, então, aí na palestra dele, eu acho que foram 100 e poucas pessoas. Eu falei, gente, pra caraca. Cara. Maneiro. Foi gente pra caramba. E aí ele ficou muito sem graça. Muito sem graça. Mas deu tudo certo, né? Deu, eu tenho foto desse dia. Cara, o Felipe. Isso é legal mandar pra gente. Manda. É, O Felipe super sem graça, cara, mas foi assim. E ele, o medo mas dele. ele na desbloqueou época, de vez, né? Desbloqueou. É. Assim, de vez não sei, mas ele desbloqueou. Agora foi a É. vingança. Vai lá no Foi. podcast. Foi, cara, Vai ter que ir. Foi muito. Pior que eu falei com ele Chegou rapidinho, ele, não, nervosa, já tem mas- uma pessoa aqui, já tenho. Mano, falou... Ele falou, não, já tenho aqui. Que eu falei assim, queria uma Sujo, pessoa cara. assim. Aí ele, não, já tenho, deixa comigo. Caraca, cara. Mas, ó, eu- te elogiou pra caramba, falou super bem de você. Ah, que legal. meu E eu não tinha feito a conexão, que a gente já tinha te falado por outro contato antes. Sim, foi. Aí depois que eu juntei, eu falei, não, acho que é a mesma pessoa. Foi. Isso. E assim, ele falou hiper bem de você. Ah, que bom. Que bom. Falou assim, pô, ela tem uma história de vida muito bacana, de superação, É. de desafios. Que a gente É soube um tudo que pouco, a né? gente gosta de falar aqui. Se deixar, a gente vai até amanhã. Ah, e deixa eu falar um negocinho rápido. Hoje a Cintia Lins está fazendo 1 ano, sabia? Caramba, é por isso que você tá aqui, pô. Parabéns. Eu já sabia. Parabéns. Ela falou, esqueci de comentar. Eu falei com ela, é verdade. 1 ano. Parabéns. No dia 3 de dezembro do ano passado, eu fiz minha primeira venda. Caraca, maneiro. Foi muito legal. Foi assim, eu levei as peças para umas amigas. Aí eu falei, tô vendendo calcinha. Eu toda tímida. Não, tô começando a vender calcinha. Aí uma amiga minha pegou assim, olhou, ela... Caraca, que sutiã maneiro, não sei o que, já pegou. Aí a gente tava numa roda assim de mais gente. Ela saiu oferecendo um monte de gente. Mônica, beijinho, Mônica Ai, maravilhosa. que legal, né? É, a Mônica do Marcelo. É difícil, às vezes, os amigos abraçarem Cara, a causa, assim, do outro, né? Pô, olha, eu vou te falar, isso é verdade, mas eu acho que eu sou uma exceção, sabia? Porque Papai do Céu, eu sempre falei isso com a minha mãe, Papai do Céu sempre colocou pessoas fantásticas assim perto de mim. Que E bom. os meus amigos, gente, cara, eu tô aqui, é óbvio que é pelo Senhor, né? O Senhor que nos fortalece a cada dia, mas pelos meus amigos também. Por quê? Eu entendo que você, eu, eles ali, nós todos podemos ser a expressão do amor de Deus. Então, esse negócio, não, sou eu e Deus, eu não gosto de gente. Cara, quem não gosta de gente não gosta de Deus. É. Porque o Senhor, ele pode aqui se materializar, vir aqui, fazer tudo que tem que fazer? Fato. Mas ele prefere contar comigo e contigo. Isso aí. Então, para eu ser expressão do amor de Deus na tua vida, eu preciso estar conectada contigo, cara. Não existe isso. E Papai do Céu, ele sempre cuidou muito de mim, por meio dos meus amigos, né? Minha família é maravilhosa. Ninguém anda sozinho, né? Ninguém anda sozinho. Se fosse pra andar sozinho, não teria ninguém aqui na Terra.
meus amigos, Ô, família. Cíntia, e vem cá aí, quem quer comprar as lingeries, os baby dolls? Isso, meus pijamas. Então, pijamas, é como é que só faz? acessar o Instagram, minha rede lá, meu perfil é Ó, Cíntia. fala para aquela câmera ali que o pessoal tá Essa. te olhando dali. Vai, Isso, fala. vamos lá, gente. Conforto, qualidade e segurança só na Cíntia Lins. É só você entrar no seu Instagram e procurar lá o nosso @ Cíntia Lins Lingeries e vai ter lá o meu contato, tem meu telefone lá, pode falar com a gente pelo nosso perfil. Já vai abençoado. Exatamente, já vai ungido. Caraca, uma calcinha ungida. Que é melhor do que isso. Caraca, pra dar aquele, né? Pra aquele. Opa, Vários diferenciais, meu Deus, né? várias coisas diferentes. Oh, Jesus, obrigado, E Senhor. também vai ficar aí no link na descrição. Isso. Né? Vai ficar escrito também o endereço direitinho. Se Isso. você não conseguiu anotar, tá escrito lá, é só Isso. ir lá. E agradecer a todos que ficaram até aqui com a gente. Não esqueça de dar o seu like para o YouTube entender que a gente está trazendo pessoas e conteúdos de qualidade, tá? Não esqueça de também deixar algum comentário ou alguma pergunta, o que você quiser deixar aí pra gente. E compartilhar também com quem precisa ouvir um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre loja online e sobre superação também, né? Isso aí. Trata-se disso também. Com certeza. Cíntia, brigadão. Eu Muito. que agradeço, gente. Obrigada. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo.